Boa noite, graças e paz a todos. Amém. Então, louvado seja Deus por mais uma oportunidade que Ele assim nos concede de estarmos aqui reunidos em Seu santo nome, em Sua santa presença, para nesta noite estarmos juntos como igreja, cultuando, louvando a Ele, vivendo esse maravilhoso momento de comunhão. E para aqueles também que se encontram em casa, que estão em casa acompanhando essa transmissão, que Deus assim nos abençoe, que nesta noite também você no seu lar, você possa, como eu acredito que já tem sentido a presença de Deus, ser tocado, que a mensagem falada, ministrada venha fazer você tomar decisões, venha nos fazer tomar decisões para a glória de Deus nessa noite, amém? Já gostaria que a amada igreja pudesse abrir a Bíblia lá em Neemias capítulo 1. Vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 11. Neemias capítulo 1. Esperar a igreja acompanhar, abrir. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires a oração do teu servo, que hoje faço na tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Versículo 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e o trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Pai, por esse momento, por essa palavra, que assim como o Senhor falou ao meu coração, essa palavra, Senhor Deus, venha ser aplicada na vida da tua igreja. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Neemias é um livro pós-cativeiro babilônico. Cativeiro babilônico aconteceu precisamente no ano 586 a.C. A cidade de Jerusalém foi tomada quando os caldeus destruíram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo de Jerusalém e levaram os judeus para a Babilônia.
no cativeiro de 70 anos. O cativeiro termina em 516 a.C., porque a Babilônia, a essas alturas, já tinha nas mãos um novo império, o Império Médio-Persa. E agora, com essa nova liderança, com esse novo império, os judeus tiveram a oportunidade de retornar para Jerusalém. A primeira leva, em 516 a.C., sobre a liderança de Zorobabel, para construir o templo de Jerusalém, templo que estava derrubado. A segunda leva vem em 457 a.C., sobre a liderança de Esdras, para ensinar a lei de Deus ao povo. E a terceira leva, sobre a liderança de Neemias, agora para construção dos muros. E em Jerusalém, nesse todo, dentro desse contexto, o povo se encontrava desanimado, o povo se encontrava sem nenhuma expectativa de nada, o povo se encontrava no abandono, não havia ânimo mais, não havia mais ânimos, tudo isso nesse contexto. Até Hanani, o irmão de Neemias, e dentro desse contexto, Hanani, o irmão de Neemias, sai de Jerusalém e vai fazer uma visita para ele. E aí já entramos no nosso texto, versículo 1, como diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, no ano 20º do rei Atarxerxes, no qual esse homem, Neemias, era copeiro, era servo do rei. E ele recebe a visita. E no versículo 2 diz: veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Nesta noite eu gostaria de falar sobre a oração que Deus se agrada. A oração que Deus se agrada. E como base vamos ver a oração deste homem diante de Deus. E eu desejo que possamos assim tirar essas lições práticas deste homem que orou diante de Deus, deste homem que fez uma oração que agradava a Deus. Então Neemias ele resolve fazer uma pergunta ao seu irmão quando chega. Ele pergunta justamente por aqueles que se encontravam em Jerusalém, aqueles que estavam desanimados, como eu falei no início. Ele pergunta a Hanani, e a sua resposta, e a sua pergunta, ela é respondida. No versículo 3, podemos ver que Hanani responde. Eles, na verdade, porque vinha Hanani, não estava Hanani, seu irmão, com alguns de Judá, que chegou até ele. Eles respondem. Então, Neemias perguntou pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Então ele diz como que eles estão lá, o que é que está acontecendo por lá. E a resposta foi nada agradável. A resposta não foi das melhores para Neemias. E olhe comigo no versículo 3. Essa foi a resposta. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezos. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Essa foi a resposta. Ou seja, não estava nada bom por lá.
E eu fico imaginando o espanto. Neemias, naquele momento, é isso mesmo que está acontecendo. Mas era exatamente isso que estava acontecendo. Ele fez uma pergunta. Eles responderam. E Neemias teve uma ação, melhor dizendo, uma reação diante essa pergunta. Neemias não ficou sem resposta. A resposta dele foi respondida, como eu falei. E aí agora, Neemias teve uma resposta. Precisava fazer algo. Mas aí no versículo 4, eu gostaria de chamar a sua atenção comigo, para que você pudesse observar o versículo 4. É a reação de Neemias. Ou seja, quando Neemias toma conhecimento da situação, ele fez a pergunta, não está nada, resumindo, não está nada bom por lá, não está nada bem. Olha a reação. Olha como Neemias age. No versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E ainda no versículo, e o versículo 5 também, está ligado com o versículo 4, diz assim: E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os mandamentos. Veja que quando Neemias toma conhecimento, ele traz para si as dores. Sim, as dores dos seus irmãos. É como se ele estivesse lá também. É como se ele perguntou: Neemias, não está nada legal? E aí Neemias, ele traz para si as dores. Ele sofre por eles. Ele sofre por eles. Ele ora pelos seus irmãos. Ele chora pelos seus irmãos. Ele lamenta pelos seus irmãos. Ele lamenta por eles. Eles estavam abandonados. Eles estavam desanimados. E aí Neemias traz para si. Neemias traz para si, ele chora, ele lamenta. A ação de alguém que se importa verdadeiramente com seu irmão. É fácil a gente orar. É fácil a gente orar por nós mesmos. Eu desejar os meus pedidos, eu desejo isso, eu faço uma listazinha lá, e Senhor, me abençoa, Senhor, aqui, me abençoa aqui, e vou lá orando, só minha vida, só me apresentando diante de Deus, colocando. Mas a gente percebe que com Neemias aqui, ele estava sofrendo pelos seus irmãos, ele estava sofrendo por outras pessoas, pelo próximo. Ele trouxe para si as dores de outras pessoas que estavam sofrendo. Ele apresenta diante de Deus, ele se apresenta diante de Deus como um servo, que apenas não está almejando seus próprios pedidos, mas está colocando os pedidos daqueles que estavam sofrendo, apresentando a vida daqueles que estavam sofrendo. Ele estava fazendo isso. Mas nós deixamos a desejar muitas vezes isso. Como eu falei, só queremos os nossos pedidos. Só queremos nos colocar. Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Mas a gente vê o que Neemias fez aqui, é totalmente diferente, né? Neemias, ele chora, ele lamenta, ele sofre pelos seus irmãos. Por aqueles que estavam sofrendo, abandonados. Em grande miséria, desespero.
ele se coloca. A oração que Deus se agrada. Em primeiro lugar, a oração que Deus se agrada é a oração que diante do Senhor, diante de Deus, demonstra amor pelo irmão. Deus se agrada quando eu e você demonstramos amor pelos nossos irmãos, apresentando a vida de cada um em oração. Essa é a oração que Deus se agrada. Como eu falei, é bom, é muito bom colocarmos, nos ajoelharmos e pedir, colocar os nossos pedidos. Mas às vezes precisamos entender isso, precisamos olhar como Neemias olhou, precisamos, como igreja, entender que de fato somos igreja. E ser igreja é a união, ser igreja é a comunhão, ser igreja é o amor. E quando amamos um ao outro, e quando amamos o nosso próximo, quando amamos os nossos irmãos, nós trazemos para as nossas vidas aquele sofrimento que ele está carregando, aquelas dores que ele está enfrentando. E queremos estar juntos. Irmão, estou unido com você. E é assim que, como igreja, precisamos. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender e a gente ver aqui Neemias como um exemplo de humildade. Sim, um exemplo de humildade. E você vai entender. Sim, Neemias, por que Neemias como um exemplo de humildade? Sabe por quê Neemias com um exemplo de humildade? Porque ele foi humilde em fazer uma pergunta. Ele perguntou como estão lá os judeus que escaparam. Como está lá Jerusalém? Ele foi humilde em perguntar. Ele foi humilde, totalmente humilde. Mas infelizmente nos nossos dias hoje, servos e servas de Deus têm enfrentado uma espécie de humildade apagada. Quase ninguém quer saber como o outro está. Às vezes se demonstra humilde, mas não é humilde em perguntar. Não é humilde em perguntar. E muitas vezes não demonstramos isso na igreja. Esperamos que o irmão venha até nós e diga: meu irmão, está difícil, eu não estou aguentando, estou numa crise grande. Esperamos que o irmão venha até nós, onde nós podemos chegar: meu irmão, como você está? O que é que está acontecendo alguma coisa? Estou sentindo um pouco desanimado. O que é que está acontecendo? Mas também tem outra coisa. Só pergunte se você for orar por ela. Porque Neemias, ele perguntou, mas ele orou. Ele sofreu. Nós temos que pedir para curiar a vida do irmão. Nós temos que perguntar para estar junto, dizer: irmão, estou junto, em oração com você. Estou junto. Nós temos que ser humildes, demonstrar humildade em perguntar como o nosso irmão está. Sim, porque temos que perguntar como ele está. Pois se não estiver nada bem, nós temos que ajudar esse irmão em oração. Nós temos que chorar, se for possível, pelaquela situação diante do Senhor. Nós temos que estar juntos com o irmão. Aprendemos isso com Neemias. Aprendemos com essa oração de Neemias. Isso que ele faz. Ele demonstra amor pelos seus irmãos. Em Romanos capítulo 12, versículo 15, diz, está escrito: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós, como igreja, precisamos entender isso. O irmão está alegre, vou me alegrar com você, mas você está chorando. Irmão, estou junto, quero estar junto. Nós somos um só corpo, estamos unidos em Cristo, e por isso precisamos amar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Sendo assim, eu preciso estar em suas orações. Você precisa estar em minhas orações. Pois é essa oração que Deus se agrada,
Não é só eu visar os meus próprios interesses. Não é só eu visar os meus próprios pedidos. Mas é o diante de Deus colocar a vida do meu irmão. Diante de Deus, demonstrar amor pelo meu irmão. E orar por ele. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Essa oração é a oração que agrada a Deus. Neemias estava sofrendo quando ele tomou conhecimento de toda a situação. Mas sofrendo por eles, orando por eles, para que Deus pudesse dar uma solução. E aprendemos essas verdades com Neemias. Ainda continuando, e já lemos o versículo 5, mas eu gostaria que pudéssemos ler novamente. Disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Versículo 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Em segundo lugar, podemos ver nessa oração de Neemias mais um ponto, podemos dizer assim, que agrada a Deus quando oramos. E a oração que agrada a Deus é a oração verdadeira. E a oração que agrada a Deus é a oração que apresenta confissão de pecados. A oração que é apresentada confissões de pecados. Neemias, ele não ocultou. Neemias, ele não escondeu. Neemias não se colocou melhor do que os outros. O contrário, Neemias fez. Nós pecamos. Ele confessou. Está escrito, no finalzinho do versículo 6, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Poderia ter dito, ele poderia ter orado, né? Senhor, são um monte de pecador, eles lá, eu. Mas ele diz que ele também tem pecado. Ele é a casa do seu pai. Ele se coloca como pecador. Ele diz, olha, não estamos andando na linha. Não estou andando na linha. Isso é uma oração, né? Tenha em mente que isso é uma oração íntima com Deus. Dele com Deus. Assim como a minha e a sua, creio. Assim como a minha e a sua é íntima com Deus. Estarmos com Deus, está orando. E aqui há confissões de pecados. Ele confessa os pecados. Ele faz essa confissão do pecado diante de Deus. E a oração que agrada a Deus é essa oração. Sim, a oração que nós não fingimos que nada está acontecendo. A oração que nós não nos achamos orgulhosos.
A oração que Deus sagrada é a oração que chegamos a Deus e, Senhor, pequei hoje. Estou confessando meu pecado. Perdoe, Senhor, eu pequei. Mas não fingi. Como? Não aconteceu nada. Mas eu vou estar orando diante de Deus. Mas Neemias entendeu que para que ele tivesse paz em seu coração, para que Deus assim estivesse ouvindo sua oração, ele precisava, sim, confessar seu pecado. E nós sabemos. E nós sabemos disso. Nós sabemos que quando pecamos, enquanto não chegarmos até Deus, e dizer, Senhor, pequei hoje. Senhor, perdão pelo meu pecado. Nós não conseguimos ler a Bíblia, nós não conseguimos orar, nós não conseguimos ter comunhão, nós não conseguimos fazer nada. Eu sei disso, você também sabe disso. A igreja sabe disso. Por isso que em nossas orações é preciso ter, sim, é preciso reconhecer, sim, que pecamos, que falhamos, mas apresentar diante de Deus. Apresentar diante de Deus. Porque o pecado, ele prende. E só a partir do momento que confessamos esse pecado, é que as portas são abertas. E que nós possamos, assim, ter essa paz. Ter a paz diante de Deus. A paz que nos faz ler a Bíblia. A paz que nos permite ler a palavra, orar, ter comunhão com os irmãos. Isso é maravilhoso. Pois Deus nos dá essa paz. Deus permite que tenhamos essa paz. Mas em nossas orações precisamos apresentar. Neemias entendeu isso. Neemias entende. 1 João, capítulo 1, 8, versículo 8 e 9, diz, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel para nos perdoar. Nos apresentamos diante dele. Quando nós não o ocultamos, mas colocamos, Senhor, perdoa. Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontram misericórdia. E o salmista, no Salmos 32, versículo 5, diz, confessei-te, ó meu Deus, o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tanto Neemias, entendendo que precisava de sua oração, Deus ouvir a sua oração, confessar, apresentar as confissões de seus pecados, e ele até apresentou as confissões dos pecados dos seus irmãos, confessou os pecados, né, fez um só bolo ali e entregou, digamos assim. A Bíblia inteira nos direciona a isso, nos leva a chegarmos diante de Deus e falar. Nós não temos que ocultar em nossas orações. Precisamos apresentar diante de Deus. E enquanto os nossos pecados não forem apresentados, for confessados, você não terá paz. Você não terá paz nos momentos de orações. Porque Deus, Ele quer ouvir isso. Neemias, ele foi sábio em entender que ele não precisava ir direto ao ponto,
Eu era direto ao ponto. Ele queria que Deus tivesse alguma solução ali. Tomar alguma solução. Mas no versículo 5, em sua oração, a gente vê que ele começa exaltando a Deus, exaltando o Senhor em sua oração. No versículo 6, no finalzinho, a gente vê que ele vem agora apresentando as confissões do pecado, confessando os pecados, apresentando diante de Deus. E com Neemias nós aprendemos, a oração que Deus se agrada, essa oração, nós não ocultamos, mas diante de Deus apresentamos. Pois Ele é fiel para nos perdoar. Ele é fiel. E hoje, ainda mais, pois através de Jesus Cristo, a sua graça, através do seu sangue derramado na cruz, e hoje você temos o livre acesso de chegar diante de Deus, chegar diante de Cristo, aquele que lava o Cordeiro perfeito. Temos a oportunidade, temos o livre acesso de chegar e dizer: Cristo, o Senhor veio e morreu por mim, pelos meus pecados. Sou pecador. Hoje eu falhei, mas a tua graça me alcançou. Eu me coloco diante de ti e apresento a ti tudo que eu fiz que não te agradou hoje. E essa é a oração que Deus te agrada. E a gente vê isso em Neemias, orando a Deus. Continuando, versículo 8, diz assim: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Versículo 9. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Versículo 10. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste, com teu grande poder e com tua mão poderosa. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, que se agradam de temer teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Em terceiro lugar, e esse próximo ponto, gostaria que pudéssemos observar ele, justamente no finalzinho do versículo, no versículo 11, ainda sobre a oração que Deus se agrada. Neemias aqui está concluindo a sua oração, apresentando. Versículo 11 a gente vê, né? Ah, Senhor, aí começa exaltando a Deus. Aí no finalzinho ele, ah, Senhor, novamente. Ainda apresentando diante de Deus o desejo que ele quer, aquilo que ele desejava que fosse atendida a sua oração. Em terceiro lugar, a oração que Deus se agrada é quando oramos, mas oramos desejando um resultado que tenha como alvo glorificar o nome de Deus. Essa é a oração que Deus se agrada. Quando nós almejamos, quando nós oramos desejando um resultado que tenha como alvo glorificar o nome de Deus. Era isso que estava acontecendo com Neemias. Ele estava orando a Deus. Ele orou. No finalzinho do versículo, ele disse: Senhor, dá-lhe mercê. Né? Concede que seja bem sucedido hoje teu servo e dá-lhe mercê perante este rei. Sabe por quê? Porque ele precisava da autorização do rei Atarxerxes, qual ele era copeiro, para que ele pudesse ir até Jerusalém e construir os muros.
ele precisava da autorização. E podemos enxergar aqui no versículo 11 que a oração de Neemias não era: Senhor, permita com que, quando eu chegar diante desse rei, ele autorize. Porque ele autorizando que eu vá, Senhor, a obra lá em Jerusalém está parada. Só um exemplo, viu, irmão? A obra lá em Jerusalém está parada. Todo mundo vai olhar para mim e vai dizer: eita, Neemias, foi lá, o rei permitiu que ele viesse. Neemias, construir. Neemias. Não era isso, né, na oração dele. Se achar o grandão. Mas não, era só para que o nome do Senhor fosse glorificado. E sabe qual é a prova disso? Que o nome do Senhor foi glorificado em sua oração? A prova disso é que eu e você estamos aqui nesta noite, meditando na palavra de Deus, vendo quanto Deus foi fiel na vida de Neemias através da sua oração. É por isso que quando oramos a Deus, precisamos orar, desejando sim, mas desejando um resultado, desejando um resultado que tenha como alvo glorificar o nome de Deus. Quando eu peço, quando eu estou diante de Deus orando, eu não devo pedir apenas: Senhor, faça isso porque eu vou estar de boa, eu vou estar legal. Mas eu preciso pedir dizendo: Senhor, que esse pedido que eu estou entregando diante de Ti, Senhor, que essa oração que eu estou entregando diante do Senhor seja para glorificar o Teu nome. Seja para glorificar o Teu nome. E assim que deve ser. Neemias orou, pediu que fosse bem concedido diante do rei. E no capítulo 2, no capítulo 2, no versículo, no capítulo 2 vamos ver que realmente o rei permite e ele vai agora construir os muros. O rei permitiu que ele fosse. Mas não porque só o rei permitiu, mas foi porque a oração dele, Neemias, foi atendida. Neemias construiu os muros. Mas a oração de Neemias foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. E os muros foram construídos. Quem olhasse para Neemias, o próprio rei Artaxerxes, iam ver que não foi apenas um pedido de um homem, simples homem, mas foi de um homem, um servo de Deus. Esse pedido desse homem foi para a glória de Deus. E repito, a prova disso é que eu e você estamos hoje meditando nesse livro. Eu e você podemos tomar decisões que glorificam o nome do Senhor. E é assim que deve ser as nossas orações. E o propósito das nossas orações precisa sim ter como resultado glorificar a Deus. Tudo que é apresentado diante de Deus, dele, tudo que apresentamos. Os pedidos apresentados diante de Deus precisa ser para a glória deles, para que de geração em geração a glória do Senhor seja manifestada. E aí as pessoas venham conhecer quem é Deus. As pessoas venham conhecer o quanto Deus é grande, quanto nosso Deus é fiel. Deus determina, na verdade Deus derrama bênçãos na sua vida, na minha vida. Mas as bênçãos que Deus derrama sobre a minha e a sua vida é para que o nome dele seja exaltado, é para que o nome dele seja glorificado aqui na terra. É isso que Deus permite. Deus deseja que o alvo das nossas orações seja para glorificar a Ele. Por isso, precisamos em nossas orações orar para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Sermos sinceros, é por isso que confessamos nossos pecados. E sermos humildes, orando não apenas por nós mesmos, mas apresentando a vida da igreja,
apresentando a vida do povo de Deus, apresentando a vida daqueles que um dia estavam perdidos, mas através da graça, através de Jesus Cristo, através do Cordeiro vivo, estão unidos, libertos, apresentando a vida dos irmãos, sendo humilde. É isso que Deus deseja. É essa oração que Deus se agrada. Do nós vivemos como igreja? Nos preocupamos com os outros? Somos humildes? Somos sinceros em nossas orações? Apresentamos nossos pecados? Mas que todos os nossos pedidos, e seja qual for a oração, meu irmão, seja qual for a oração, seja a oração que você vai fazer antes da sua refeição, que essa oração seja para glorificar o nome de Deus, seja qual for a oração. É isso que aprendemos na palavra de Deus. É isso que Deus nos ensina. É essa oração que Deus se agrada. Amém? Vamos orar mais uma vez? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por esta noite, obrigado pela Tua palavra. Deus, Senhor, nos fortaleça, abençoe a vida da Tua igreja. Que nós como igreja possamos, Deus, viver e entender a oração que o Senhor se agrada. Possamos amar uns aos outros. Que possamos, de fato, ser igreja cada dia. Nos encoraja, Pai, a viver sempre. E que tudo que for feito seja para a Tua santa, Deus, para a Tua glória, Pai. Seja para a Tua maravilhosa glória, Senhor. Por isso, Deus, obrigado por esta noite. Obrigado pela Tua igreja, Senhor. Nos faz, Senhor Deus, uma igreja que ora, Senhor, que deseja orar, mas uma oração que Te agrada. Que te oramos e te agradecemos em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém.